Então, tipo, pessoas que moram um pouco mais afastado e estão tendo um problema de manifestação na casa ou sente presenças como você já sentiu por aí em algumas vezes que você me contou. Geralmente, quando eu abro o campo, são espíritos que literalmente estavam passando e ficaram na casa. Sim, há vezes que tem a ver com o histórico do terreno. Aí vem, nossa, mas aqui não era nada, mas tem um histórico. Toda a questão indígena, às vezes se era fazendas, antigas fazendas, tem energias de matadouro. É muito interessante essa questão de terra, porque fica o histórico energético, mas eu vejo assim que casas mais afastadas sempre tem importunação de espíritos vagantes, assim, que estão passando e entram, né, na casa, ou buscam entrar na casa e às vezes conseguem e acabam ficando, mas que não tem nada a ver com a família em si. A Elisete, boa tarde, Elisete, seja muito bem-vinda. Sim, ia e voltava, não ficava sempre na casa. Pois é, muito legal essa informação. Sempre em locais afastados há essa questão de obsessão por espíritos vagantes e espíritos fortes e que vagam dentro da natureza. E é interessante a gente ter começado essa conversa, essa prosa, e, e eu ter recebido aqui um recado, né, referente a um possível assunto para a gente puxar também, que tem a ver com a natureza, né, com os elementos da natureza. Estava na casa, mas só observava a Beth. Então, tipo, mas teve outras experiências também, né? Não foi só dessa presença dessa mulher, né? Como é que você tá, Beth? Me conte, menina. A Elisete, como é que tá sendo o dia, Elisete? Olá, Drica, Ivan, todo mundo, muita gratidão. Aqui contigo foi isso. Eu não vou lembrar, mas teve também uma experiência de alguém que tu viu, mas foi em outro lugar também, né? Que você contou. É legal essa consciência de que não importa o que seja construído no ambiente, sempre o registro energético fica. Não importa se uma casa era desmanchada e construído um prédio, se havia questões de densidade naquele lugar, de espíritos presos, ou densidade por acontecimentos e tá uma vibe ruim de alguma forma, vai continuar manifestando, não importa a estrutura que seja construída. E as pessoas ficam bastante assombradas, literalmente, em locais que são mais afastados, né? Que não era para ter. Então, nunca ninguém morou. Mas os ambientes são mais antigos do que a gente imagina. Sempre houve passagem de alguma forma, né? De tribos, de pessoas de alguma forma, ou de antigas fazendas. Deixa eu ver, Elisete. Por aqui, faxina, mas parei porque minha prioridade é nosso encontro. Elisete é uma fofura, né, gente? O que seria elementais, Angélica? Muito bom. A Beth, eu vi na casa da minha falecida mãe enquanto viva. E que você viu passando também, né? Não estava dentro da casa, né? Então, literalmente, tem espíritos que vagam por dentro da natureza. Mas, assim, vamos puxar também um pouco dessa questão dos elementais e sempre, né, à luz das minhas experiências, do que os espíritos me passam, das minhas próprias experiências nesses 20 anos, lidando com
espíritos dentro do meu trabalho, né? Seja ele de que vibes for, né? A questão da natureza, eu tive muitas surpresas dentro das minhas experiências. A Beth diz, assim passando foi aqui em casa, da sala para o quarto. Da mulher, né? E agora virou um espírito para lá, um espírito para cá, um tô dentro da casa, outro fora da casa. O que acontece? Eu realmente tive uma aula com essa questão de elementais, porque eu não fazia ideia de como uma coisa complementa a outra. E eu fui descobrindo com os espíritos que literalmente eu não consigo trabalhar ou ajudar as pessoas em desobsessão, como a gente está conversando, por exemplo, sem a natureza, sem os irmãos elementais. Na verdade, eu poderia dizer que a parte mais importante é a dos elementais. Que sem eles a gente não consegue transmutar carga. Para onde que vai toda essa energia? Por exemplo, todas as maldições que eu desfaço volta para a terra. É devolvido para a terra essas maldições, sabe? É transmutado na terra. E até por ser uma energia mais densa, mais materializada, porém pura e forte, é o que tem força para desfazer, né, para dissolver, e é frequência alta, né, para dissolver densidade. A Beth, mulher não, ser alto, cor cinza, a meu ver era um homem. Tinha mulher que ia, depois embora, teve esse homem, e literalmente é um lugar afastado, e tem e tem uma galera que passa por lá, pela casa da... Passava, né, Beth? Olha a Nerly. Eita, Nerly, boa tarde, guria. Seja muito bem-vindo. A minha mames. A Nerly tem história, hein? Ó, em casa de macumbeiro tem espíritos em todos os lugares. A Nerly, ela é médium há muitos anos. E, bom, meio que é isso, né? Tem também a questão que chama os espíritos. Também a questão de perceber que alguém ali tem... Que este ambiente tem muita movimentação de energia de alguma forma. Ou tem alguém que é mais sensível. Ou que ali... Depende da qualidade do espírito. Mas se vaga... Espíritos não são para estar vagando. Não são para estar perambulando nesta realidade. A não ser que esteja numa função como é a questão dos elementais, por exemplo. É para continuar a vida, porque a verdadeira vida não é na matéria, são as questões do espírito, por assim dizer. Então todo espírito que tá para lá e para cá tá em perturbação de alguma forma. Tarde, Tatá. Ó, tarde, amores e amoras. Fofura, Tatá. Muita gratidão, Tatá, pela sua presença sempre. Mas realmente a natureza me deu uma baita rasteira, na verdade, nos ensinamentos. Tipo assim, o que as coisas que eu aprendi? Vamos lá. E olha só, isso tudo, para quem aí tá querendo fazer trabalho... Até a Nerly trabalha com banda, né? Tem bastante conhecimento, e vocês, outros terapeutas que estão aí. O conhecimento que os espíritos me levaram é para um entendimento de estrutura de equipe, por equipe espiritual, por exemplo, de equipe espiritual. E como tudo isso se encaixa, é bastante complexo, né? Porque é muita informação, vamos dizer assim. Mas no final...
a gente acaba entendendo. A Tatá tá frio aí, aqui tá Freud. A Tatá tá cheia de graça, né, Tatá? Olha, aqui tá frio. Andava dando uns dias de bastante sol, tanto que eu caminhei a semana inteira. Hoje eu já não consegui. A chuva prevaleceu aqui. E aí esfria, né? Esfria mais, vamos dizer assim. Mas nem comparação com as friacas que tava fazendo no Brasil todo, né? Que era 5 graus, 4 graus, 6 graus. Quando dava 13 aqui era calorão. Aqui no sul, né? Em Santa Catarina. Mas eu sei que no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tava fazendo bastante frio em outros lugares. Até em Minas Gerais tava fazendo bastante, né? Bom, a primeira coisa que eu poderia comentar com vocês aqui na nossa troca, que é bem ampla, sobre a natureza, é que eu compreendi dentro da prática que nós é quem precisamos dela, ou ser salvo por ela e não ao contrário. Essa questão da gente salvar o planeta, eu aprendi com os espíritos que a natureza ela não depende de nós, na realidade. A única coisa é porque a gente dá essa desculpa porque somos mal educados, né? Além de estar utilizando a abundância que há na natureza, a gente é ambicioso, né? De alguma forma. Não respeita. Mas assim, falando energeticamente, dá energia para a natureza, ou dá energia para o planeta. Eles falam que é ao contrário, é o planeta que tem vórtices de energia, é a própria natureza com seus vórtices de energia, os seus portais, os seus elementais, que são estrutura para transmutação, para conhecimento, porque somos feito dele. Tipo, tanto que a gente volta para a Terra. Nós somos como raízes de árvores. Esse exemplo no sentido que estamos conectados à natureza, como mais um elemento assim feito da natureza, mas tanto que a natureza estava aqui antes da gente e ela vai continuar depois da gente, sabe? Então assim, nós é quem precisamos ir para a natureza. Somos nós que precisamos nos conectar para nos curar para a natureza. Agora, se você está dizendo ajudar os humanos nas suas perturbações, aí é compreensível. Mas o planeta em si é uma potência energética. A perturbação ela está na mente humana, né? Entre os humanos. Beth, eu sonhei, repassei para você, a Beth contando, né? Que no sonho vi uma pequena nave em cima da casa. E você disse, vai e volta, e tinha uma mulher que me protegia. Agora eu compreendi. Eu acho que é tipo... mas era tipo uma equipe referente a isso. Agora eu tô lembrando, então. Era tipo uma equipe que vinha, mas depois eu não vi mais. Porque assim, da sua experiência tinha essa aparição com seu aparente, né? Com a sua mãe. Tinha obsessores, que eu lembro que foi feito um trabalho para liberação. E da nave, verdade. Então, talvez a mulher que eu estava comentando eu tinha a ver com essa experiência. E sonhei. Não sonhei mais. Literalmente eu não vi mais mesmo. Então foram embora. Tipo, te deram um salve. E é legal que a Beth traz essa questão de experiência, porque se vocês querem ver naves, terem contatos com ET,
ETs, vocês que gostam dessas coisas, eles só se manifestam dentro da natureza, justamente por conta da carga energética que há lá. Né? Não aparecem para os humanos não ver, estão toda hora aparecendo, né? Todo mundo vê, grava, tira foto, mas essa manifestação de contato e de outras coisas assim, eles preferem a natureza, os que querem algum tipo de contato, por conta da vibração. Por isso que você vê muito, tem locais específicos dentro do mar, né? O mar, ele é o maior condutor de energia, então é muito compreensível que muitas estruturas tecnológicas estejam no mar, né? Desses seres, as montanhas, os greys, tanto onde tem montanha, um ou outro tem. Os greyzinhos adoram as montanhas. A Beth, eu vi faróis, tipo de carros. A Beth também teve uma experiência. É que é muita coisa, Beth. Olha, tem outra. Só que essa foi física mesmo, acordada com o filho dela, né? Que vi faróis, tipo de carro, chegando perto. Não tinha nada. Tem muitas manifestações lá onde a Beth mora. E literalmente, esses seres, eles preferem, né, a manifestação mais dentro desses ambientes. Tanto que, não só falando de seres que podem ser positivos, como os negativos, né? Essas manifestações de naves que pisca dali, pisca de cá, e daí que começa? Os animais começam a morrer, serem sugados, mutilados, isso é muito comum. E se você der uma pesquisada, sempre está acontecendo. Até teve umas lives que a gente fez, não faz muito tempo, que eu tinha até visto que nos Estados Unidos estava muito nas fazendas de lá. E parece que é tipo um looping, ou como é que eu vou dizer, cíclico, que há não sei quantos anos essa manifestação aconteceu, agora voltou a acontecer de novo. Talvez eles façam uma viagem, né? Aí voltam, de tanto em tanto tempo retornem. Então, acontece de tudo dentro de fazendas, de florestas, realmente muito mais manifestações do que urbano, digamos assim. E que a gente tem que ter a consciência que nem tudo que brilha é luz, principalmente para as pessoas que têm muito interesse em naves, e que tem muitas pessoas que, por conta da irradiação, morrem, como tem muitas. O interior, gente, tem história, né? As pessoas que gostam das questões de OVNI, começar a dar uma pesquisada boa, os relatos e tudo. Pessoas que morrem por conta de irradiação, porque vão em locais que tem muita manifestação. É que nem tipo numa usina nuclear, né? A questão nuclear que altera mesmo o nosso DNA, que literalmente traz deformações no nosso organismo. Como tem ataques, tem queimaduras, tem abduções. Então, tem os dois lados. Tem que haver essa consciência quando se fala de explorar essas questões, porque... Beth indo tomar banho, vai lá, Beth. A gente fica aqui te esperando. Que tem os dois lados, né? Em tudo que brilha tem boa intenção, e isso é muito difícil pra gente que é dogmático compreender, né? Porque tudo que tá acima da nossa cabeça, a gente já baixa a cabeça, né? A gente já diz amém, por assim dizer. E isso quebra um paradigma muito grande da nossa facilidade em aceitar que temos que ser salvos por ETs. Ou eles venham, né, pra cá e venham, sem avaliar tanto um lado como o outro. Como existem pessoas positivas, existem negativas, como existem seres que andam em naves,
que tem uma tecnologia que são extremamente negativos. Ou assim, a gente chama, se é ruim, eita, se é, como que tu faz um negócio desse com o bichinho? Ou com uma pessoa, como é que tu pega ela de dentro de casa, né? Espeta a pessoa aqui, daqui, de lá, tira pedaços dela. Isso é muito antiético para nós, mas será que esses seres veem dessa forma? Ou eles têm uma consciência, ou para eles é como a gente lida com o gado, por exemplo. A gente vai lá, marca o gado, tira o leite da vaca, carneia, né, os bois. Tem muito esse, tipo, é para nossa sobrevivência. Será que para eles também não tem uma questão de instinto, né? Interessante essa conversa. Aí a Elisete, mas os elementais seriam os ETs? Isso é uma pergunta muito legal, porque não. O que eu aprendi com os espíritos é que a Terra ela tem a sua estrutura e ela tem a sua espiritualidade da Terra. Tem os seres responsáveis por fazer tudo isso funcionar. Isso que eu falo que foi uma rasteira no sentido assim, fala assim, meu Deus, né? De como a gente acha que tá no controle de alguma coisa ou muito entendido de alguma coisa. Não que eu achasse que entendia, mas consegui me pôr no meu lugar, assim, de aprendiz, de aluna. Que, tipo, os elementos que eu tinha contato dentro da natureza eram professores, na realidade. E não só os mentores que estavam à minha volta. É o meu mentor, uma entidade que me conectava num trabalho espiritual. Os professores estavam dentro da natureza. E aí não, tipo assim, vamos organizar. Teve esses dias, numa consulta, né? Alguém me perguntou quem eram os seres da Terra. E falando assim, tipo, se nós, seres criados na Terra. E aí eu respondi que ninguém é criado da matéria. Todos somos espíritos. Se pudesse dizer quais são os seres da Terra, somos nós, porque o corpo fica. Não nós, espírito, falando com o teu espírito, mas esse corpo. É daqui. Tanto que quando sai daqui dá problema, né? Os astronautas voltam todos quebrados, coitados, né? Deformados e tal, quando ficam muito. Por conta da falta da gravidade e tudo mais. Então, o nosso corpo, ele tem os nutrientes da terra, tanto que a gente precisa comer eles para manter, né? Como são coisas que tem fora também da terra. Mas o nosso corpo é daqui. Só que acontece? Os espíritos não. Nós manifestamos a matéria. Como esses seres que são responsáveis pela estrutura energética da Terra são consciências, são energias, são espíritos também. Então, nenhum espírito é criado de matéria. Por isso que quando as pessoas falam eu sou arcturiana, ou eu sou pleiadiana, eu acho um pouco estranho. Ou eu trago essa consciência, porque me foi dado também que nós não somos matéria. Você tem essa informação apenas gravado, né, em você de vivências. Sou siriano, sou siriana. Se você está encarnado, você não é mais, você foi. Quem está vivendo agora lá, de uma forma encarnada, aí poderia dizer assim, né? Beleza? Tu está siriano, tu está siriana.
Mas você que está encarnado, você esteve, você traz essa informação no seu espírito. Então não somos matérias, a gente manifesta todo tipo de matéria, se dá de manifestar, né? Mas os elementais, é a questão ser ET, que também é uma pergunta. Quem são? Quando me perguntam assim, eu não sei que resposta que é dado por aí, porque eu posso falar só da minha experiência, né? O que são os sementes estelares? Eu também não sei que papo que é esse, quando os espíritos me falam sempre que tudo é de todo lugar. Não é tudo, tipo, não é... todos os espíritos são livres para vivenciar questões da matéria em qualquer lugar. Então, tudo que tem aqui veio de algum lugar, porque é uma manifestação na matéria. Então, você traz, por exemplo, conhecimento, você está aqui trazendo conhecimento de vivências que você teve em vários outros lugares, como todos os outros espíritos, todas as outras pessoas. E também desses seres que trabalham, que são trabalhadores, né, dessa estrutura, por assim dizer. Então, semente estelar, só se você falasse eu que estou aqui encarnando, estou um tempo aqui e alguém vem e está chegando aqui. Coisa que eu ainda não encontrei, né, que é uma vontade minha encontrar uma pessoa que seja... Diz assim, caramba, é a tua primeira encarnação, ainda não tive essa oportunidade, eu gostaria de ter. Falei assim, é tua primeira experiência aqui, legal, né? Seja bem-vindo, bem-vinda, mas tá vindo de fora como eu também vim. É só porque eu tô mais tempo dentro da estrutura, já tô até acostumada, por assim dizer. Eu não entendo esse termo, né? Talvez eu tenha que me informar mais. Mas assim, de uma forma simples, os espíritos explicam assim, que tudo vem de todo lugar. Não há na verdade, não, é bem simples, não é difícil esse entendimento, pelo menos no plano espiritual. E nem dizer, nós somos isso, nós somos aquilo. É mais fácil dizer, estamos vindo de tal lugar, ou estamos vindo de tal lugar, estávamos em tal lugar, estamos vindo. E nem há essa necessidade de você se apresentar, né? Mostrar o seu crachá, porque tudo é uma leitura de frequência e vibração. Eu tô falando do plano espiritual. E antes aqui a gente estava falando de contatos de seres materiais, né? Que, por exemplo, assim, o ser que está encarnado, que tem uma tecnologia e que vem aqui, né? Que vem aqui na Terra, né? Dentro dos seus objetivos, que passam para lá e para cá, cada um com suas intenções, mas que estão encarnados, que morrem. Se você atingi-los, eles morrem, né? De alguma forma. Como já tem relatos, né? Que países, assim que tem algum acidente com algum desses, já recolhe tudo para estudo, né? Porque o negócio é pegar a informação. O que é o necessário? É tanto, porque vamos esconder porque não existe. É mais a questão, essa informação eu quero ter privilégio dentro de outros, assim. Essa tecnologia eu quero primeiro para mim. A Nerli, somos energia, tudo é energia. Hoje estou Nerli, mas nem sempre fui Nerli. É tipo isso, como diz a Mamis. A Mamis eu adotei. Tem as mães que adotam filho, né? A Nerli, esses anos de amizade que a gente tem, eu adotei ela como minha mãe, né? Então, tem os seres encarnados de outros lugares que vêm até aqui e que estão nem aí. Eu nunca vi nenhum interesse deles.
ou preocupação referente a nós. Eles têm os seus próprios objetivos. E os etéricos, os espíritos que estão vindo de outros lugares e que estão vindo para fazer contato com a gente, ou fazer algum trabalho, ou ter experiências, cada um com seu objetivo. Mas é essa diferença, é bem prático mesmo. Tem os espíritos que estão há mais tempo encarnando aqui, e que aí esses sim têm mais propriedade para nos ajudar do que os que estão chegando, porque não entendem muito a questão humana, principalmente porque aqui somos seres emocionais, psicológicos, temos uma história social, né, de relacionamentos, de forma de se fazer as coisas, né, e temos registros energéticos neste planeta, loopings, que a gente vive revivendo, por assim dizer. Então, realmente, quem vem de fora se sente bastante deslocado. Quem tá aqui tem déjà vu. Quem vem de fora se sente deslocado, né? Mas essa questão dos irmãos elementais, eu tive, vamos dizer assim, foi muito impactante o aprendizado que eu tive em contato com eles, né? A Zélia, boa tarde, Zélia, seja muito bem-vinda. Gratidão sempre pela sua presença. Porque então, esses seres elementais, eles fazem parte da formação da estrutura deste planeta. Por exemplo, os espíritos me fizeram ver espíritos conectados às árvores, espíritos, energias sobre as águas, e que hoje eu compreendo, porque na hora eu vi, eu falei assim, né, tipo, não compreendia muito, mas hoje eu entendo porque depois eu fui precisando, né, da ajuda desses espíritos. Tem os indígenas, por exemplo, os guardiões continuam sendo guardiões da natureza, sabe? Sempre tem tribos etéricas nos lugares. É muito comum você encontrar um xamã, tanto que pedem para pedir permissão, sabe? Tem seres ancestrais e que têm funções. Eu não estou falando eu realmente estou falando dos que estão conectados com a Terra. Tem a questão, por exemplo, dos orixás, e quem trabalha na Umbanda tem mais propriedade para falar referente a eles também, que são os espíritos das águas, né, das matas. Seria tipo isso, só que falado de outra forma. Eu estou falando da minha forma, mas quem tem outros conhecimentos vai encaixar, né, dentro do seu conhecimento. E que eu aprendi que esses espíritos, eles são livres. Tipo assim, eles não estão... É muito interessante porque quando eu ia para dentro da natureza, eu tinha contato com aglomeros de espírito, eles não estavam falando de nós ou de questões humanas. O interesse deles era sempre na terra, até eu sentia a presença de seres que eram de fora, assim, por exemplo, eu não estava encarnado dentro de algum processo daqui. O interesse deles era na estrutura, em estudar porque o que eu sinto dos espíritos? Que essa harmonia dos elementos não é tão comum. E isso até na nossa própria prática aqui, quando a gente vê descobertas recentes da NASA, que já foi muito longe, e outras organizações que fazem isso, né, que vão fazer estudos, que você vê sempre que um planeta é mais gasoso que o outro, ou tem a questão de terra ou não tem, ou que tem uma
tantos elementos, outro não tem, a grande maioria não tem água, ou a água tem, mas não no formato que a gente tem o que? Todos? A gente tem líquida, a gente tem gasosa, a gente tem, né, a sólida, em todos, né? Olá, Sol, seja muito bem-vinda. A Fátima, gratidão, Fátima, sempre pela sua presença. Por exemplo, no Sol tem água, foi descoberto recentemente que tem, mas são cristalzinhos assim. Então, assim, e até meu próprio espírito falando na minha particularidade, eu fico embasbacada, assim, mas é algo que vem do meu espírito, acho que o meu espírito nunca viu também. Eu fico brisada, assim, falo assim, meu Deus, faz assim na minha cabeça. Coisa que era pra mim que vivo aqui há alguns anos, que eu não vou falar tantos porque é bastante. Era pra estar acostumada, né? Tanto que eu tô sempre dentro do mato, e até fui criado no interior. Mas, tipo assim, sempre parece que minha cabeça vai bugar de ver os formatos e tal. E eu sinto essa mesma questão dos espíritos, essa harmonia. O que eu falo harmonia? Da água com a terra, com as matas, com os elementais, com os tipos de elementar, não, com os animais, e que cada animal tem uma função dentro da natureza. Por exemplo, assim, foi perguntado, é mais importante... agora eu não queria falar besteira, né? Mas caso seja, vocês me perdoem. Não sei se era tipo assim, se as baleias desaparecer, a baleia azul, acho que era baleia azul, tipo de baleia, ou a formiga. O que dá mais ruim? A formiga. Não precisamos ir. Olha as bactérias. Literalmente tudo é feito de bactéria. O trabalho que elas têm dentro da natureza, tipo... Tu vê que é uma cadeia tão inteligente. É tão inteligente que cada coisa ali... E olha só, e a natureza se adapta, porque a gente é mal educada, a gente vai lá e tira uma coisa de dentro da natureza, ela vai lá e se adapta. É eles trabalhando. Assim, agora nós vamos ter que consertar aqui esse buraco, né? O que nós vamos fazer, né? Eles vão lá e são cientistas, né? São muito avançados. A tecnologia está na nossa cara e a gente não vê. A gente fica caçando, onde é que tá brilhando o negócio? Meu Deus, olha uma nave lá, né? Mas a gente não vê essa tecnologia na nossa frente. E que aí, olha só o contraste. Vocês desculpem que eu sou muito zoeira, tá? Vocês me perdoam, mas olha o contraste. Nós estão dando a informação que é pra gente sair do planeta. A pilha pra gente ser salvo, ir pra outro lugar. Não sei, essa pilha já acabou? Porque há 20 anos aí já vi de tudo, né? Mas tinham resgatados, né? Vocês serem resgatados por uma nave, serem levados para outro lugar. Enquanto tá todo mundo dizendo, vamos, saem fora daqui, só tem gente chegando. Aí tem seres daqui, seres de acolá, e todo mundo vindo, e todo mundo indo e vindo de novo. E a história é sempre, não, aqui é muito ruim. Você tem que, ralar, né? Isso é bastante intrigante porque o que eu vejo ao contrário, é eles curiosos, é eles espantados, é eles querendo compreender toda essa máquina fantástica que é a natureza daqui, né? E que literalmente são cientistas ou pessoal de genética, enfim, né? São consciências muito avançadas, porque olha só, se a gente olhar o nosso corpo humano, né? A função dos nossos órgãos, né? Como um complementa o outro, como a gente está conectado com a natureza, literalmente é muito avançado tudo isso. Isso aqui não entra na nossa cabeça que é o
o que os espíritos buscam compreender, é a própria vida, a manifestação, porque isso tudo é informação. Isso é tecnologia, né? É tanta questão de nave, né? Então não é só questão de nave ou viajar no tempo. Tem outras questões, né? A questão orgânica, microbiana, é a criação de vida e de novas vidas, de formas de vida e tudo mais, sabe? Sempre com uma função. Só que, e tem uma questão interessante, e é por isso que eu falo para vocês que foi uma grande lição para mim, porque eu, tipo, tinha umas outras ideias. Na verdade, não tinha ideia nenhuma, né? Porque eu era zero... eu tinha contatos espirituais, mas não tinha conhecimento nenhum, né? Eles que foram me mostrando para onde que eu tinha que olhar, que iria me ensinar alguma coisa. Por exemplo, aqui tá dando... aqui na tela aqui tem os girassóis. O girassol, né? Tem aquele que segue, né? O sol, que tem conexão com o sol. Aquele besouro, que a gente chama de rola bosta, né? Vamos dizer assim, a gente assim, mas ele é um símbolo egípcio até. Por quê? Porque quando tá... ele consegue seguir o sol à noite, ele segue, ele sabe para onde que tá. Ele se orienta através das estrelas, para falar a verdade. Ele não precisa estar dia, ele é orientado pela luz, tanto que ele é o símbolo. Você, por mais que esteja em perturbação, você seguir a luz sempre, né? Ele é um símbolo egípcio por conta disso. Então, literalmente, os seres elementais, eles estão a serviço do planeta. Para quê? E tem uma passagem de Cristo que eu estava vendo hoje, onde ele fala assim, onde os fariseus foram brigar com ele, como sempre, né? Porque ele estava fazendo coisas contra as regras da igreja, que era colher ou comer no sábado, curar no sábado. E também os discípulos estavam com fome, e ele falou que eles podiam colher do campo, né? Que não estariam pecando, né? E aí os fariseus foram contestar ele, e aí ele falou assim que o sábado foi feito para os homens, não os homens feito para o sábado. Isso me falou, opa, em que sentido? Que as coisas, as questões da matéria, por assim dizer, foram feitas para o homem, e não o homem feito para estar submetido às questões da matéria. Isso vem muito a questão do espírito, é o espírito que manifesta e ele se utiliza da matéria, não a matéria se utiliza do homem. Então agora, se eu tenho fome, eu não vou comer porque é sábado, por assim dizer. Não, eu tenho que utilizar o sábado como eu achar melhor, né? Não ao contrário. A mesma coisa eu vejo as questões da natureza. Por que toda essa estrutura? E olha só o quanto que, tendo toda essa grande variedade, falando a nível de estrutura, faz muito sentido. Eu nas minhas filosofias, né? Já que a gente troca aqui. Na minhas filosofia e intuição, aqui se suporta todo tipo de espírito. Olá, Ju, seja muito bem-vinda. Gratidão. Você sempre aparece de caras novas aqui, né? Aparecida, seja bem-vinda, Aparecida. Porque assim, eu sou muito curiosa, né? Eu começo a conversar assim com... Eu leio, né? Porque se eu não ler teu nome ali... O Renato, seja muito bem-vindo, Renato. Eu sou muito curiosa, tipo assim... eu gosto de entender funcionamento, né?
Porque assim, eu sempre tenho por que tem que ser dessa forma, né? Constituído desse jeito. Tem um porquê, por exemplo. E as respostas que eu recebi, se a gente olhar para nossa vida aqui, a gente sabe que encarna toda a qualidade de espírito e continua encarnando. Isso que é, tipo assim, uma coisa que eu quero falar para vocês, continua encarnando todo tipo de espírito. Negativos e positivos, continua encarnando. Será que é porque é assim que é para ser e é assim que foi feito? Uma oportunidade de todo mundo experimentar como é, todo mundo junto, todo tipo de frequência e vibração junto? E para aguentar toda essa psique junta? Para mim fez muito sentido, né? Como aguentar toda essa carga se não for uma estrutura muito bem elaborada?